Começando o nosso programa nesta segunda-feira, temos muito assunto aqui. Vamos falar sobre saúde municipal, especificamente sobre a psiquiatria aqui no Hospital Municipal São Camilo de Lélis, as condições do hospital. Esse é um assunto que já vem sendo tocado há alguns anos, mas até agora nada foi feito. A gente vai mostrar para você imagens da situação do hospital e vamos conversar sobre isso com o diretor da unidade hospitalar, que está aqui já no estúdio com a gente. No programa de hoje ainda você vai ver informações sobre a divulgação do calendário de pagamento do servidor municipal. Atenção, você que é servidor do município de Mossoró, hoje de tarde saiu o calendário de pagamento e informações sobre 13º e atrasados também. Fica ligado aqui na gente que a gente vai trazer esse assunto. Para você participar, mandar sua mensagem, sua pergunta para o nosso convidado, falar sobre qualquer assunto que você queira debater aqui com a gente, temos o nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, o facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. A gente agradece a audiência de você que nos acompanha em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. A gente quer saber também como é que está aí o seu município, como é que está o seu bairro, qual é a sua demanda, qual é a sua reclamação aí, falando de administração pública, né? Falando também aí o que você pode trazer de informações aí de todos estes municípios. Manda mensagem, os contatos aparecem na tela, não só sobre a entrevista, mas também sobre o que está acontecendo aí onde você reside. Carol, a gente já começa falando aqui sobre essa situação no Hospital São Camilo, que não é nova. O Hospital Psiquiátrico São Camilo de Lélis pede socorro. O novo diretor da unidade abriu as portas e revelou a situação em que o hospital se encontra. É desse jeito que os enfermos de doenças mentais em Mossoró, que estão internados no Hospital São Camilo, são obrigados a viver. A estrutura está comprometida e as condições são insalubres. Na semana passada, a bancada do Partido Solidariedade da Câmara Municipal de Mossoró acionou o Ministério Público do Rio Grande do Norte para saber se já existe algum procedimento investigatório ou termo de ajustamento de conduta em relação à situação do Hospital Psiquiátrico São Camilo de Lélis. Através de ofício, os vereadores requisitaram informações para proceder com o trabalho de fiscalização e reivindicar da gestão atual as mudanças necessárias, como também a responsabilização daqueles que deixaram a situação chegar a esse ponto em gestões passadas. Então, estrutura física aí, Carol Ribeiro, a gente vê, é de realmente nos enojar, porque é terrível o que a gente pode constatar através destas imagens. Sabe o que isso me lembra, Vanúvio? Isso me lembra aqueles manicômios ali na década de 70, de 80, que a gente hoje vê só em filme. Pelo menos é o que acontece, né? A gente vê só em filme, mas aqui em Mossoró tem um exemplo de que isso ainda existe na vida real. Condições péssimas aí para os internos, para as pessoas que estão internadas no Hospital São Camilo de Lélis. Independentemente de qualquer doença mental, as pessoas têm direito de viver em condições salubres, né? de terem bom atendimento, um tratamento humanizado, um tratamento humano, acima de tudo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o diretor da unidade, o psicólogo Eliabe Gomes, está aqui com a gente. Boa noite, Eliabe. Muito obrigada por sentar aqui com a gente e falar sobre esse assunto que é tão delicado, realmente. Como é encontrar o hospital nessa situação e o que fazer a partir de agora? Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro, dizer que é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Não é à toa que nós estamos no Janeiro Branco. E para mim, né, apesar de ser meio difícil encontrar o hospital nessa situação, é muito importante que a gente encontrou justamente no Janeiro Branco, para a gente escancarar as discussões acerca de saúde mental em Mossoró e no país. Saúde mental, eu já quero deixar claro para vocês que não é fácil trabalhar na saúde mental, sobretudo em gestão pública, em políticas públicas, né? É um grande gargalo
da gestão pública à saúde mental, porque é algo que não é visível, ou melhor, parece não ser visível, até que você tenha um paciente surtando no meio da rua, até que você tenha seu pai, sua filha, outra pessoa com depressão, até que você tenha um filho, uma criança de 13, 14, 15 anos se automutilando em uma escola, né? Até que isso aconteça, não é tão visível assim. De fato, a gente recebeu o hospital em péssimas condições, talvez isso que passou aí na TV agora nem seja o 100% do que a gente tem lá, tem muito mais coisa para a gente mostrar. É evidente que a gente preza pelo sigilo, pela ética profissional, para não mostrar os pacientes, então a gente acabou fazendo imagens que não foram na completude do hospital, mas a gente de fato recebeu. Na verdade, dia 31 eu já cheguei lá. E eu estava até falando pro pessoal hoje que dia 31 eu já não tinha tanto ânimo para comemorar alguma coisa na virada de ano, porque eu já virei o ano com embrulho no estômago, sabendo que aquelas pessoas estavam em condições tão precárias de vida, né? E no dia 5, quando eu cheguei lá, que foi de fato quando eu fui nomeado, a sensação que eu tinha era que eu estava em uma missão. Não se tratava mais de um trabalho, não se tratava mais de uma profissão, mas se tratava de uma missão. E eu vou conversando com o pessoal que trabalha lá e com outras pessoas que vai nos entrevistando também, e eu digo que aquilo já partiu para um viés pessoal, porque eu tive e tenho pessoas da minha família internada lá. Então eu consigo entender, para além da profissão de psicólogo, para além da profissão de diretor hoje, né, da função de diretor, eu consigo compreender como cidadão que tenho pessoas lá dentro, né? Então isso pesa um pouco mais, porque eu entendo qual é a real situação daqueles pacientes. Não só dos pacientes, a gente tem uma tendência para falar dos pacientes, mas aquele local insalubre para qualquer pessoa que vá naquele lá, né? Seja para um visitante, seja para um funcionário, funcionários que a gente tem lá 10, 30, 20, 10, 20, 30, 40 anos, tem pessoas lá de 40 anos, basicamente quando foi fundada há muito tempo atrás. E essas pessoas, elas pedem socorro. Elas estão adoecendo também. Elas, na verdade, muitas já estão em um nível de adoecimento mental, psicológico, saturados, que a gente não consegue, às vezes, nem mensurar. Então, de fato, é uma grande missão e também um grande desafio. As pessoas têm perguntado, né? Aliás, por que você decidiu ir para ali? Porque eu quero fazer a diferença. Eu já estou cansado, enquanto profissional de psicologia, já estou cansado, enquanto professor universitário que sou, de discutir tantas questões acerca de saúde mental, de humanização. Eu já estou cansado, enquanto cidadão, de notar algumas questões na nossa sociedade, algumas questões na nossa cidade e não haver mudança. E para que essa mudança ela aconteça, a gente tem que movimentar esse local, a gente tem que movimentar. E aí eu entendo que, claro, a gente pensa a perspectiva de uma nova gestão, mas essa nova gestão ela é fragmentada. Eu sou um pedaço dessa nova gestão dentro de um equipamento. Então eu tenho que fazer a diferença com o que eu tenho em minhas mãos naquele equipamento de saúde. E qual é a responsabilidade do Poder Executivo Municipal no hospital? Veja bem, a gente tem que pensar um pouquinho também da história do hospital para a gente falar sobre isso, né? Acredito que nem todos sabem, mas o hospital ele já foi privado um tempo. E quando a gente escuta relatos de pessoas que estão internadas lá desde aquela época, que a gente tem recorrentes internações, mas também de profissionais daquela época, eles diziam o quê? Nós tínhamos um modelo bacana de hospital psiquiátrico. Um hospital mais humanizado, onde os pacientes eles tinham, de fato, um local de internação mais humanizado. E, se eu não me engano, em 2006 ou foi 2008, ele foi municipalizado e, desde então, o município começou a ter 100% de responsabilidade sobre aquilo. Então, desde então, as gestões que passaram, elas têm, sim, responsabilidade total. Desde o pagamento de um funcionário que, diga-se de passagem, é um outro assunto que a gente vai tratar depois, defasado, totalmente defasado, salários que não acompanharam os salários da prefeitura. A gente tem, por exemplo, e aí eu vou ser bem claro para a gente deixar bem amarrado, funcionários que trabalham em escalas de 12 horas e que ganham um salário de R$51. Em uma escala de 12 horas. Isso é desumano. E uma das pautas, inclusive, em reunião hoje com o pessoal da limpeza e com o pessoal que trabalha na cozinha, que são grandes heróis, a verdade é essa, e elas reivindicando, e é interessante que elas já estão tão sofridas que elas dizem assim, Eliabe, tudo bem, eu me acostumo com o que eu tenho, só lute por um pouquinho de melhoria. Eu disse, não, vocês não devem se acostumar com o que vocês têm direitos, nós estamos falando de questões de Constituição. É inadmissível que uma pessoa que passa 12 horas em um local tão insalubre como esse, correndo risco de vida, em muitos casos, com uma cozinha que vocês viram, a funcionária passa com um panelão de sopa de um lado para o outro, num buraco de uma cozinha. O mínimo que ela deveria ter era respeito, dignidade e um salário justo.
Eu não consigo deitar minha cabeça em um travesseiro e pensar que está tudo bem quando eu vejo uma mulher de 50, 60 anos lá trabalhando, carregando panelas e panelas pesadas, ganhando R$51 em um plantão de 12 horas. Enquanto que vereadores estavam lutando para aumentar os seus salários para R$15 mil. Como ficar quieto numa situação dessa e o meu senso de sujeito enquanto cidadão e ainda mais a minha responsabilidade social enquanto psicólogo, não dá para eu ficar parado e calado. Isso foge completamente do que eu acredito como verdade. Vamos então fazer mais um intervalo. No próximo bloco a gente continua esse bate-papo do programa de hoje, daqui a pouquinho.